E hoje a gente vai falar um pouquinho de GitHub Actions para tirar algumas dúvidas dos inscritos do canal. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e estamos aqui para mais um vídeo sobre GitHub. E o vídeo de hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre GitHub Actions. Sim, sobre essa nossa adorável automação que a gente tem aqui nesse nosso repositório do GitHub, né? Em todos os nossos repositórios do GitHub. E como vocês puderam ver no começo do vídeo, a ideia do vídeo de hoje é... Nossa, falei tanto vídeo. Enfim, a ideia de hoje é responder algumas perguntas dos inscritos. Eu tenho basicamente duas perguntas e, na minha opinião, elas se relacionam muito. Uma complementa muito bem ali a outra. Então, vamos responder as duas neste mesmo vídeo aqui, tá bom? Então, antes da gente seguir, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, também já se inscreve aqui. Isso ajuda bastante aqui no canal. Se você quiser, torne-se membro para apoiar o canal aqui também. Ou mesmo, deixe o seu valeu demais aqui nos comentários. Seu comentário vai ficar destacado e isso apoia também na criação de mais conteúdos aqui pro canal, beleza? Estamos aqui, então, com o meu GitHub em aberto. Esse aqui é o meu perfil do GitHub, caso você ainda não conheça em todo esse tempo de canal. Siga ele depois, isso também me ajuda bastante aqui. Hoje contamos com 835 seguidores no momento da gravação deste vídeo. Espero que você aí me ajude a esse número crescer sempre um pouco mais. Então o que a gente precisa para responder é esta primeira pergunta aqui que está aparecendo para vocês. Bom, essa primeira pergunta, basicamente, pelo que eu entendi dela, ela está me pedindo para explicar como é que eu crio um pipeline que vai rodar sempre que tiver ali um novo commit dentro da branch main. Então é isso que a gente vai fazer aqui de uma maneira inicial. A gente vai criar um pipeline bem simples que vai rodar sempre que tiver um commit na branch main. Ela não tem nenhum segredo, tá? O pipeline starter já cria isso, mas a gente vai ver um pouquinho e eu explico um pouquinho melhor da parte das triggers, tá? Então, estamos aqui, como eu falei, na minha conta do GitHub. Vamos aqui ó, na parte de repositórios e eu vou criar um novo repositório. E aqui ó, na minha conta pessoal mesmo, eu posso dar o meu nome, mas olha que legal também isso aqui, ó, que eu nunca usei, já tem faz tempo, ele dá uma inspiração para você criar um nome aleatório. Então, vamos lá, Improved Meme. Eu vou deixar ele como público, vou colocar um readmezinho aqui e vou criar esse repositório pra gente. E aí agora nós temos nosso repositório chamado Improved Meme, né? Que nome mais diferente. Mas às vezes é mais fácil quando a gente está fazendo para demo e não tem criatividade que nem eu, que é sempre as mesmas coisas, isso aqui ajuda bastante. Então ó, vamos aqui agora na parte de Actions. E aqui dentro da parte de Actions, como muitos de vocês já sabem, ele já sugere para você algumas coisas baseadas no seu repositório. Mas como o nosso repositório não tem nada, está limpo, zerado, só tem o README, ele está sugerindo aqui o Simple Workflow. E ele ajuda a gente a resolver esse nosso problema de agora, que é só dar uma explicação de como e quando isso vai rodar. Então, vamos configurar ele aqui. Então, ó, esse aqui ele é o nosso pipeline de exemplo. O legal de ter criado o pipeline de exemplo é que ele vem com aqui, ó, com algumas explicações que ajudam a gente a entender um pouco melhor do que é esse script, tá? Então, aqui em cima ele está falando que esse daqui é um workflow básico e tal, mas isso a gente não precisa se preocupar agora. Então, ó, aqui a gente tem o nome, esse nome aqui do pipeline vai identificar o nome depois na lista e para outras coisas, para nossa segunda demo também, isso aqui é muito importante mesmo. Então aqui, ó, aqui ele está falando dos controles desse workflow. E a parte que interessa para essa pergunta em específico é justamente essa aqui, ó. E ó, esse daqui é o bloco de código que configura a trigger do pipeline, ou seja, como ele vai rodar. E do jeito que ele vem aqui nesse sample pipeline, ele já responde a pergunta do nosso colega aqui, o Emerson, que comentou no vídeo perguntando sobre isso. Então, basicamente o que está acontecendo aqui, sempre que tiver um push de código na branch main, vai ter ali um pipeline vai rodar para garantir que está tudo ok. E também ó, temos o lance do pull request. Então sempre que tiver um pull request na branch main, isso aqui vai rodar. Como isso aqui seria útil? Alguém vai commitar direto na main? Ele rodaria, mas não, a gente não pode commitar direto na main, beleza? Isso é totalmente inviável, ante qualquer política de segurança, boas práticas, enfim. Nos testes que a gente faz aqui, a gente commita direto na main, mas isso é errado. O certo seria a gente ter essa daqui do pull request, principalmente, né? Porque esse daqui é essencial, porque a gente precisa sempre que tiver um pull request na main, a gente rodar isso para testar, porque alterações na main só via pull request, tá? Enfim, tem fluxos e fluxos de pipeline, mas o ideal é que você não mexa no código da main, embora eu já vi gente trabalhando mexendo. Enfim. Não concordo, mas estamos aí, né? Mas basicamente é isso, a gente precisa configurar isso aqui no nosso pipeline. E agora ele até vai rodar porque a gente criou aqui um commit, né? A gente fez um push na branch main. Então, obviamente,
esse pipe vai rodar. Só que ele não tem nada de mais aqui, então não tem segredo. E ó, o pipeline ele rodou bonitinho e, como eu disse, não tem segredo, foi só uns ecos aqui que tem no texto, ok? Mas ele roda tanto no push quanto no pull request. E é o ideal que seja só alterações de pull request na main, certo? Então a gente vai proteger a nossa branch main. Então a gente vai vir aqui ó, em settings. Em settings você vai vir aqui em branches. E aí ó, em branches a gente tem essa aqui ó, branch protection rules. E aí a gente consegue fazer proteções da nossa branch. Então eu posso vir aqui ó, falar main. Então para proteger a nossa branch main a gente precisa então basicamente requerer o pull request dela aqui. E lembra só, para valer isso para todo mundo, isso deve incluir também os administradores. Senão você, como dono da conta, vai conseguir passar a regra, tá? Então ó, a gente vai aqui, salvar as alterações e vamos lá na nossa branch main. Vamos fazer aqui um teste aqui, tá? Aqui, vamos fazer um commit e ó, ele já nem deixa você fazer o seu commit direto na branch main, porque esta é uma branch protegida, tá? Então você não consegue fazer alteração direto nela. Então vamos lá, vamos propor um pull request. Vamos ver o que acontece. Ó, vamos criar aqui um pull request. E aí ó, ele quer que a gente esteja um revisor. E aí ó, já está rodando uma action pra gente aqui, para fazer justamente essa nossa validação do pull request, que é uma questão bem importante. E eu acho que responde aqui a pergunta do Emerson, né? Porque essa action aqui, ó, tá vendo? Ela rodou em cima da branch quando foi em cima do meu pull request, já que o meu pull request é para main, tá? Então quando a gente vem aqui no summary, ele mostra a informação de que o branch está rodando, e no pull request a gente consegue ver aqui que a validação passou, né? Porque o nosso pipeline rodou com sucesso. Então acho que essa responde a nossa primeira questão, que é como rodar o nosso pipeline, né? Por baixo, não por baixo dos panos, que ele usou um termo de behind ali, que eu confesso que ali eu fiquei bem perdido. Mas eu entendo que é quando a gente faz uma alteração na main, né, submete um pull request, ele quer rodar o pipeline dele para rodar testes e tudo mais, para ver se esse código não está quebrado. Então, esta é a ideia. Você pode proteger a sua branch main e pôr o seu pipeline para rodar desta maneira, tá? Então, sempre que tiver um pull request para branch main, ele vai rodar aqui para gente. Beleza? Bom, agora a segunda pergunta ela é um tanto quanto interessante também, porque é um caso que a gente usa em alguns cenários, mas eu confesso que eu nunca usei, nunca precisei. Então eu precisei dar uma lida um pouquinho em como que a gente podia fazer isso, tá? A segunda pergunta da pessoa aqui, eu não sei se é quem foi que perguntou, o usuário que se não me engano é Dio, se não me falha a memória, D-I-O, enfim, que perguntou ali como é que fazia para rodar um child pipeline, né? E eu confesso que eu não entendi, pedi um pouco mais de explicação. E aí essa pessoa me respondeu lá um pouquinho que era quando rodasse o pipeline principal, rodasse logo em seguida o segundo, como é que fazia para garantir isso. Então a ideia aqui hoje e agora nessa segunda pergunta é responder justamente isso. Então ó, agora para ficar mais fácil eu vou abrir o github.dev aqui, ó. Apertei o botão ponto, ele vai abrir o github.dev, tá? Eu acho que vai ficar mais fácil para a gente poder ilustrar aqui e escrever o arquivo. Primeiro eu tenho esse pipeline aqui que a gente acabou de criar, certo? Ele vai rodar aqui nos pushes, nos pull requests, nas runs. Por agora, eu vou tirar isso aqui porque eu quero testar e vai ficar talvez meio confuso para vocês verem isso aqui na tela lá, startando automático. E eu vou mudar aqui também ó, o nome deste pipeline. Para ser, ou melhor. Ó, quer ver? Eu vou desfazer isso aqui. Eu vou fazer uma cópia disso. Esse aqui vai ser o pipeline new, blank new aqui, tá? E aí neste new aqui eu vou tirar a trigger. E daí caso alguém queira vir consultar o script como tá, né? Tá ali dentro. Aqui eu vou mudar o nome desse pipeline para pipe principal. Vou deixar esse nome aqui. A única coisa que eu vou mudar nele é isso. Para quê? Porque eu quero mudar esse nome para identificar. E aqui eu estou deixando a trigger dele no Workflow Dispatch. O que é o Workflow Dispatch? É uma forma que eu tenho de rodar meu pipeline manualmente. Então eu posso ter um botão executar pipeline, beleza? Então aqui eu não preciso ficar preso no commit da branch, nem nada do gênero. Beleza, tenho aqui a primeira parte. A segunda parte eu vou fazer uma outra cópia desse arquivo aqui. E aqui ó, eu vou fazer um blank child pipeline. E aqui ó,
eu vou colocar aqui pipeline filho. E aí eu tenho aqui os meus dois novos pipelines, o child e o new. E o que eu quero que aconteça? Eu quero que esse pipe filho aqui, ele rode sempre que o pipe aqui principal rodar. Então depois que o pipe principal rodou com sucesso, aí eu quero que o pipe filho rode. Então para isso eu tenho que mudar um pouquinho a trigger aqui, ó. Deixa eu pegar a trigger certa aqui, que eu já tenho isso pronto, óbvio que eu já fiz esse teste, né? Então, ó, aqui eu tenho uma trigger que é baseada na execução de um workflow. Então, ele está falando assim, eu quero que esse pipeline execute baseado na execução de outro pipeline. E qual pipeline é este, né? E aqui eu dou o nome. No meu caso, ó, pipe principal, vou copiar aqui. E onde está CI eu coloco pipe principal. Então ele vai ficar olhando para o pipe principal para saber se ele rodou, tá? E aqui eu estou configurando também a partir de qual branch? Branch main, porque ele pode rodar, por exemplo, para uma branch develop, e se for develop eu não quero rodar isso, porque esse é um código de teste específico para um ambiente de produção, por exemplo. Enfim, eu não quero ficar rodando isso a todo momento, tá? Às vezes é um teste um pouco mais avançado que eu vou rodar só na branch main. Enfim, tem cenários e cenários, você pode colocar isso para outras branches também, mas aqui no nosso caso a gente está colocando para branch main. E aqui no types eu estou colocando algumas regras, quando, por exemplo, pode ser sempre que um pipeline novo foi iniciado, quando for completado. Nesse nosso caso eu coloquei completado, por quê? Porque eu quero que o pipe principal termine para daí rodar o nosso pipe filho, tá? Então temos aqui o nosso script rodando, né? Rodando não, né? Criado. Se tudo der certo ele vai rodar direitinho. Então vamos fazer um commit aqui agora, ajuste de pipes. Então vamos ali para o repositório, em Actions, e aqui ó, agora a gente tem todos aqui os nossos pipelines, né? O ajuste de pipes que está rodando no pipeline de CI, tá vendo? Se eu for em CI aqui, é ele que acabou de rodar, o pipe filho não rodou e o pipe principal também não, tá? E se eu rodar o pipe principal agora, o que acontece? Vamos ver. Ó, tá rodando o pipe principal. Ó, e assim que terminou o pipe principal, começou o pipe filho, tá? Então eu acho que essa questão responde bem essa pergunta aqui do usuário Dio, né? Que é quando que a gente consegue rodar um pipeline depois do outro. E essa é uma informação bem interessante, porque a gente pode configurar uma série de coisas, né? Uma série de processos. Em vez de ter um pipeline único, lá um script grandão, a gente pode ter vários scripts quebrados que rodam em determinados momentos, baseadas em determinadas regras, tá? Então vale a pena também, inclusive, você dar uma olhada na documentação dos pipelines, onde fala dessa parte de triggers, porque é suportada uma infinidade de triggers diferentes dentro do GitHub Actions, que vai te ajudar e muito no seu dia a dia, tá? Então tenho certeza que o seu cenário, por mais específico que seja, vai ser coberto por alguma das triggers que tem ali, já que o GitHub automatiza basicamente todo e qualquer cenário possível dentro do GitHub, tá? Bom, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha respondido a pergunta de vocês dois. Se a pergunta não foi respondida da maneira necessária, ou se não foi bem essa pergunta e eu entendi errado, deixa aqui nos comentários de novo, que eu tento trazer uma explicação melhor para vocês, a resposta talvez correta, se não for o caso dessa. Espero ver vocês nos próximos vídeos, próximas lives, aquele abraço!